Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Hoje, de uma forma inédita, estamos em concorrência com o Jogo do Brasil na Copa do Mundo nesse exato momento. Se você está me ouvindo agora ao vivo, realmente você é uma pessoa que não está sintonizada nessa história de Copa. Você está sintonizado aqui na Rádio Mundial conosco para a gente trocar várias ideias. Então vamos juntos, é o momento de conversar sobre diversos assuntos, abrir coisas diferenciadas. Hoje eu vou falar com vocês sobre o nascimento de seres, né, que, segundo as revelações do professor Henrique José de Souza, o patriarca, poderíamos dizer assim, né, o grande mestre, o grande professor da Sociedade Brasileira de Eubiose, deixou para nós. Então vamos conversar um pouco sobre esse momento cíclico que sempre é comemorado todos os anos, do dia 1 ao dia 8 de julho, que foram os dias e o mês do nascimento desses seres que mudaram toda a evolução do planeta. Então vamos conversar sobre isso, vamos entender o que foi o nascimento desses seres, o que eles são ainda como consciência. Vamos conversar sobre algumas datas específicas que possuem algumas chaves mestras cabalísticas que estão ligadas a datas do século passado, que são importantíssimas para a gente entender esse contexto evolutivo atual. Quando nós falamos neubiose desses grandes seres, nós chamamos eles de Dhyanis. Se nós pegarmos a palavra Dhyanis, nós podemos fazer uma tradução direta como os grandes sacerdotes do Altíssimo, como se fossem uma própria expressão do rei Melquisedeque, ou rei do mundo, esse rei que hoje está nos portais de Shambhala, que está nessa realidade que nós, para chegarmos, para entrarmos em sintonia com esta consciência, nós precisamos um altíssimo grau de evolução. Então, quando nós falamos do rei do mundo, quando nós falamos do rei Melquisedeque, nós estamos falando daquele que representa o grande arquiteto do universo aqui manifestado. É o ser que tem como corpo o próprio planeta Terra e está ligado e associado a todas as realidades de Shambhala, está associado às realidades de Agartha, está associado a todos esses nomes dados por todas as grandes civilizações que sempre estiveram conectadas com esse trabalho. Citando exemplos, quando falamos de Shangri-La, quando falamos de Avalon, quando falamos de vários outros nomes, o Eldorado espanhol, Valhalla dos nórdicos, são simplesmente nomenclaturas de uma realidade aonde está a presença do rei do mundo, onde nós entramos em sintonia com o rei Melquisedeque, que está ligado diretamente ao nascimento desses seres que eu vou conversar com vocês hoje, que os Dhyanis seriam como se fossem fragmentos dessa própria consciência. Então, se você pega o rei Melquisedeque, e quando ele se lança numa expressão, ele tem esses seres hoje como esteio e como apoio. Então nós podemos chamá-los de anjos, nós podemos chamá-los de planetários, nós podemos chamá-los de dirigentes. Então vamos começar a entender o que representa isso. No ano de 1899, precisamente em setembro, é o lugar onde esses seres foram gerados. Então foi exatamente na virada do século, 1899 em setembro. Então os mistérios que estão ligados ao grande São Germain, ou São Germano, através da semente criadora que está presente nesse ser, São Germano, junto de pessoas especialíssimas, geram ou começam a criar para nascimentos na face da Terra, isso que nós precisamos entender, nascimentos na face da Terra desses seres. Porque São Germano representa na face da Terra, no seu sentido mais, diríamos assim, elevado e mais sublime. São Germano é aquele que é o progenitor de praticamente todos os grandes seres que aqui se manifestam. Então ele seria o pai espiritual de todos os grandes seres que aqui na face da Terra estão. Então ele foi
e ele é o progenitor desses grandes seres. Então, em setembro de 1899, nós temos um início, a geração desses seres. E quando nós chegamos no ano de 1900, nós temos o nascimento deles na face da Terra. Então, esses seres que são saudados agora, né, a partir do dia 1º, que dia 1º cai na segunda-feira ou cai na terça-feira cai o dia 1º, né? Nós sempre no mês de julho nós entramos em sintonia direta com esses seres que nasceram de 1 a 8 de julho em 1900. Então nós temos os exatos 9 meses projetados de setembro. Então todos esses seres nascidos com o Sol na égide de Câncer formam essa família espiritual, essa família o qual todos nós estamos ligados. E se você parar para pensar, uma primeira reflexão que eu trago para você que está me ouvindo nesse momento, o quanto a humanidade evoluiu após o nascimento desses grandes seres. Então, quando esses seres nascem na face da Terra, no mundo humano, espalhados por todos os continentes do planeta, esses seres especiais, esses 7 anjos, que nascem com 25% do seu potencial de consciência, de 100, que será o ápice no ano de 3005, esses seres especiais, que são os Dhyanis, que são esses anjos, que são esses planetários, esses condutores da humanidade, transformam todo o contexto evolutivo. Então vejam, no século passado, o quanto a humanidade evoluiu. Nos séculos anteriores, quanto tempo nós andamos de cavalo? Cavalo era o meio de locomoção, com carruagens. Então, a partir desse ano, veja o que nós tivemos na transformação do século. O ser humano chegou com a sua tecnologia, com a sua ciência, chegou à Lua. Hoje manda sondas, manda satélites. Tudo isso é reverberação da consciência desses grandes seres. Eles ficaram na face da Terra até 1940, quando eles completaram com 40 anos de idade, poderíamos dizer assim, uma semelhança, para você fazer uma análise do número 40, que é um número extremamente cabalístico, no seu sentido mais divino, e não somente aquela realidade do 40 que nós temos associados a 40 anos, quando começa a vida do ser humano. É porque quando o ser humano completa 40 anos de idade, ele atinge um potencial que cabalisticamente está associado aos 40 anos de Moisés com o povo hebreu, no deserto, burilando todas aquelas consciências, aos 40 dias de Cristo, que foi o tempo que ele meditou no deserto para despertar o mestre em si, ou mesmo 40, que são os graus da energia de Kundalini, ou a energia divina que está presente em todos nós, no nosso chakra básico, no Muladhara, que fica no final da nossa região da nossa coluna, e ali essa consciência com 40 graus, quando se eleva, faz a ascensão e provoca e gera todos os grandes mestres iniciados e iluminados que existem na face da Terra. Então, com 40 anos de idade, precisamente em 1940, esses seres, eles têm o direito de começar a retornar para realidades espirituais, o qual eles estão ligados. Então, com 25% de consciência, eles têm, em 1940, o direito de regressar ao seu lugar de origem. Nós tivemos até um episódio, que é uma revelação maravilhosa que foi dada, que no Natal de 1940, o Cristo, ele volta para a Terra, e ele abençoa o mundo, e ele faz isso numa cidade fantástica, numa cidade sagrada, que é a sagrada cidade de Pouso Alto, no sul de Minas. Então, do dia 24 para o dia 25, o Cristo, ou o Bodhisattva, o quinto Bodhisattva, ele abençoa da cidade sagrada de Pouso Alto o mundo. E tudo isso associado a esses grandes seres. Então, 1940 foi um ano especialíssimo. Começam a nascer grandes anunciadores na face da Terra, as projeções desses seres que nascem no mundo espiritual. Então vamos continuar isso, vamos começar a entender melhor o trabalho desses seres. Quando eles se projetam na face da Terra, começa a existir a formação de um sistema maravilhoso associado a eles, que está ligado a pontos fixos que nós temos na face da Terra, que são pontos sagrados,
né? Podemos chamar de chakras fixos do próprio planeta Terra, que são lugares fantásticos, junto com o trabalho do sul de Minas, que é onde chega o máximo, o marco da evolução. Se você for para São Lourenço, no sul de Minas, que representa a expressão da 8ª cidade, se você chegar ali no Templo de Eubiose, que é um dos lugares mais bonitos que nós temos em São Lourenço, no sul de Minas, você vai ver ali que você tem um obelisco na frente, e ali é saudado, é colocado todas as realidades ligadas ao máximo que a evolução humana chegou até o momento. Então, quando você chega em São Lourenço, você tem todo o trabalho da humanidade que começa ali no Oriente, que começou há 1 milhão de anos atrás ali, essa nossa experiência, e ela começa a se findar como experiência aqui e agora, no sul de Minas, que é um lugar sagrado, é um lugar onde o Trópico de Capricórnio está manifestado, que iniciou lá no Trópico de Câncer, no Tibete, naquela parte mais da longitude norte. Nós temos projetado todo esse trabalho aqui agora. E esses 7 seres que nasceram estão associados a isso. Então nós temos o nascimento deles o primeiro, em 1 de julho de 1900. Então esse nasceu no domingo, no dia do Sol. Depois no sequencial, nós temos no dia 2 nascendo Lunar, no dia 3 o ligado à égide de Marte, 4 Mercúrio, 5 Júpiter, 6 Vênus e sábado Saturno. E depois no mesmo domingo nós temos uma 8ª expressão, que seria como se fosse a Mãe Divina, nascida na face da Terra, ligada a todos esses processos desses 7, que seriam os seus 7 filhos diretos. Então, quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a entrar em sintonia com esse trabalho. Então, vou repetir isso para que firme para vocês. Eles nascem na face da Terra de 1 a 8 de julho de 1900, cada um carregando uma égide planetária ou uma força específica que traz associação com lugares fantásticos na face da Terra, aonde esses lugares, que são pontos fixos, ou os chakras fixos da face da Terra, recebem o impacto do nascimento desses seres. Então começa a existir um metabolismo de espagir todo esse trabalho para a face da Terra. A grande obra da Era de Aquário, o qual está associado ao trabalho da eubiose, com o professor Henrique José de Souza, como grande patriarca do processo. Então, quando nós pegamos o Dhyani solar, ou aquele que representa essa força, ele tem a sua projeção direta a Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade solar, então ela traz, né, um pendant da consciência de Pouso Alto, no sul de Minas, diretamente com Machu Picchu. E nós temos esse anjo solar que comemora no dia 1º de julho o seu nascimento, em 1900, e agora 114 anos, né? Depois, quando nós pegamos no dia 2 de julho, nós temos esse anjo lunar, o Dhyani lunar, que está ligado aos mistérios de El Moro, nos Estados Unidos da América. Então esse ser manda todas as suas consciências para esse local e está ligado à sagrada cidade de Itanhandu, no sul de Minas. Depois nós temos o Dhyani marciano, ligado a todo o processo, a sua tônica é a política, o lunar é a arte e o solar é a alquimia. Então o que tem como tônica a política, ele está ligado a Chichén Itzá, no México. Então os 3 primeiros fazem as realidades das Américas, repetindo, o solar com Pouso Alto, no sul de Minas, se projeta em Machu Picchu. O lunar, ligado à cidade de Itanhandu, projeta-se ao deserto de El Moro, um lugar especialíssimo, que se ligado aos Estados Unidos da América. O anjo marciano, ou Dhyani de Marte, ele tem a sua consciência projetada na cidade de Carmo de Minas, no sul de Minas, óbvio, projetado em Chichén Itzá, no México. O quarto, que representa a realidade mercuriana, que traz a tônica da tecnologia, ligado à força de Maria da Fé, no sul de Minas, projeta sua consciência na Oceania. Então, lá na Oceania, em Sydney, recebe toda a força mercuriana do Brasil projetado para lá. Depois você pega o quinto
ligado ao raio jupiteriano, então seria o anjo jupiteriano que está ligado à cidade de São Tomé das Letras, projeta a sua consciência na Europa, no chakra europeu, que é a cidade de Sintra, em Portugal, uma cidade fantástica, maravilhosa. Se você for para lá, você percebe toda a parte da maçonaria projetada ali, e ali você tem uma montanha sagrada em Sintra. Essa montanha sagrada já teve também, oculto ainda para a humanidade, a manifestação do Cristo em determinados momentos específicos. Depois nós temos o sexto, que seria o anjo venusiano, ou Diane venusiano. A consciência dele se projeta na cidade do Cairo, no Egito. Então o chakra africano, recebendo todo o aspecto da consciência desse Diane venusiano, que tem como tônica a filosofia, é ali que é projetado. Então é a realidade do Egito, por isso que tem tantas buscas ali no Cairo, essa realidade, essa busca de nos defrontarmos com a esfinge e com as pirâmides. Quando nós pegamos a tônica ali do chakra europeu, que está ligado a Sintra, tônica é a literatura. Depois, por fim, o saturnino, ou Diane, o anjo ligado à força de Saturno, projeta sua consciência para a Índia, Srinagar, essa cidade do norte da Índia, um lugar especialíssimo. E a oitava expressão, essa oitava expressão está ligada diretamente às dimensões espirituais do planeta e à própria cidade de São Lourenço, que é o centro, a oitava expressão de tudo isso. Então, quando nós falamos desses seres, desses Dianes que começamos a homenagear a partir de terça-feira, o dia 1º, até o dia 8, que vai dar uma semana direta, nós estamos falando de 7 expressões que querem o que de nós, seres humanos? Eles querem uma sinergia. O que representa a sinergia? O trabalho de um tendo uma reciprocidade com o trabalho do outro. Então são duas forças juntas, atuando e gerando grandes possibilidades na face da Terra. Então a consciência desses 7 seres, que nasceram de 1 a 8 de julho de 1900, eles trazem um potencial extremamente transformador para a face da Terra. E conforme foi passando o século passado, através dessas tônicas divinas e dessas tônicas maravilhosas, eles transformaram o mundo. Então, através das suas vibrações, através da sua consciência, eles vão projetando nesses lugares do planeta, lugares que têm um chamatismo, existe uma força muito grande, um chamado de turismo que se projeta nessas cidades. Então é muito interessante a gente entender esse metabolismo. Só que nós precisamos entender que agora você vai entender até outra coisa, que passou até na Globo recentemente. Passou sobre a Serra do Roncador. A Serra do Roncador é um lugar especialíssimo também ligado a tudo isso. Você pode dizer que na Serra do Roncador você tem o ônfalos de toda a realidade desses chakras fixos da face da Terra. Então ali na Serra do Roncador está sendo depositado o trabalho que é mandado para esses lugares. Então, junto em Pendã com o sul de Minas, a Serra do Roncador representando o filho, e o sul de Minas representando o pai, nós temos todo esse trabalho fantástico desses seres que são saudados hoje aqui nesse programa. Eu sei que a maioria está assistindo o Jogo do Brasil agora, nós estamos no sábado, agora 13 horas e quase 20 minutos, está no primeiro tempo do jogo, mas quem está conectado aqui comigo está entrando em sintonia com esses grandes seres. Então, a partir do dia 1º de julho até o dia 8, procure preservar em você coisas espirituais, observe o mundo, observe o que acontece no mundo, procure ser você um dos polos transformadores, um ser humano que se ilumina na face da Terra, ou que começa a compreender todas essas realidades que ainda estão ocultas para nós, já começam a trazer um impacto extremamente transformador que pode ser reverberado em outras pessoas, em outras consciências. Então essa reciprocidade está aberta como um processo quântico, ou como você quiser falar. Então, cada um tem que procurar fazer o seu papel. Continuando as realidades e datas importantíssimas ligadas a esses grandes seres. Eles nascem em 1900, têm uma vida humana como qualquer um, estudam, trabalham, e em 1940 eles têm o direito de voltar às suas realidades espirituais de nascimento com 25% da sua consciência.
Quando nós chegamos no ano de 1949, nós temos outra chave cabalística. 1949 é o 7 vezes o 7. Então, 49 anos de 1900 tem um momento magistral para a humanidade. O que ocorre? Esses seres que tinham 25% de consciência, eles conseguem mais 25%. Então eles somam 50% de potencial quântico de consciência. Então eles se tornam verdadeiros Budas, verdadeiros Bodhisattvas. E com isso, no dia 24 de fevereiro de 1949, nascem os avataras da Era de Aquário. 2 seres especialíssimos revelados pelo professor Henrique José de Souza. O que acontece? Esses seres, um celeste e um terreno, eles estão ligados e associados ao trabalho desses Dhyanis ou desses sacerdotes do Altíssimo, que sobem de categoria e, como impacto e merecimento, a face da Terra tem o nascimento desses 2 grandes seres. Isso ocorre depois de 1949 anos, 1949. Seguindo, em 1956, quando completa 56 anos da manifestação desses seres na face da Terra, uma outra chave. O número 56 é o número dos arcanos menores. Então a humanidade pode, no ano de 1956, receber um olhar divino. Então existe um grande julgamento cósmico. E toda a humanidade é julgada a partir do ano de 1956. A humanidade já se torna livre de todos os karmas, de todas as necessidades ainda ligados a todo o trabalho do Cristo, que nós tivemos aquele deicídio, nós tivemos o sacrifício daquele ser especialíssimo, que foi o Cristo, o avatar da Era de Peixes, e com isso a humanidade, em 1956, ela é julgada. Então, todos os seres que nasceram depois de 1956 já nascem libertos dessa energia pesada. E os que nasceram anteriormente, se continuam no processo e trabalhando a sua evolução, também são considerados bons, segundo o grande olhar do Eterno. Agora, uma outra chave. Quando chega do ano de 1949, que nós tivemos o nascimento desses grandes seres, processando mais 56 arcanos menores, que é o trabalho da humanidade desde 1949, nós chegamos no ano de 2005. No ano de 2005, nós temos um esplendor maravilhoso que ocorre na humanidade. Só que para muitas pessoas isso ainda é um processo oculto. Então não dá para entender e perceber as maravilhas que começam a acontecer na face da Terra. Então em 2005 esses seres adquirem a categoria de dirigentes planetários. Eles adquirem 75% da sua consciência. E os avataras da Era de Aquário, que nasceram em 1949, se manifestam plenos aqui na face da Terra, como uma consciência que se espalha para todos os seres que estiverem conectados. Então, quando a gente fala de anjo, quando a gente fala de seres especiais, a gente precisa entender que isso está acontecendo a cada momento, a cada mudança, a cada descoberta, a cada realidade que muda as forças políticas, sociais, artísticas, tecnológicas, a própria ciência em si, são tudo impacto desses seres que também estão ampliando. E o esplendor deles se dará no ano de 3005. Tem muito tempo? Sim, mas é o tempo que a humanidade formará ainda Budas humanos em relação a esse ser. E em 3005 nós vamos eclodir, conjunto desses seres que terão 100% da sua consciência, serão os 7 anjos dirigentes da face da Terra, e todos nós estaremos conectados a um novo dia da criação, que será o 5º dia da criação, onde nós já teremos o protótipo do ser humano iluminado, ou o anjo que estará aqui na face da Terra, já sendo programado através dos olhares do Eterno para se tornar um anjo perfeito no final do 5º dia da criação. Queridos ouvintes, tudo isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Desde 1900 tudo está mudado. Então vamos juntos, vamos procurar entrar em sintonia com essas forças e com essas consciências. Eu, Newton Schultz, junto com todos que estão em sintonia comigo agora, saudamos esses excertos, essas excelsas pérolas do Eterno, que são esses 7 Dhyanis planetários que estão projetados em nós desde 1900. Queridos ouvintes, você entrou em sintonia comigo. Se você quiser conhecer todo esse metabolismo mais a fundo, hoje, eu sempre digo, não tem lugar melhor hoje para eu recomendar.
a Sociedade Brasileira de Obiose. Então manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e eu indico para você o departamento mais próximo, ou se você quiser, você pode fazer por correspondência. Então você, onde estiver no mundo, você pode entrar em sintonia com esse trabalho maravilhoso. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que esteve sintonado comigo. Um grande e fraterno abraço a todos, que os Budas da Era de Aquário estejam, e eles estão, em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Até o próximo programa.